dentro da corporação. A gente Por que isso acontece? Né? Por quê? Vamos lá. Quem nomeia um comandante policial? Como que funciona? Não sei. Político. É um político. Sim. É um cargo de confiança. É um cargo de confiança. Sinceramente, hoje, em base, independente de direita ou esquerda, em regra, os políticos são o quê? São corruptos. E você acha que ele vai colocar um comandante policial, um comandante de delegacia honesto para acabar com, claro que não, né? com o sistema dele, Claro com o esqueminha dele? Então, quando você combate comandantes policiais, comandantes fortes, você está combatendo, na verdade, um ciclo vicioso que vai se voltar contra você. Muita gente talvez não me conheça verdadeiramente e tem um estigma sobre mim. Mas quando para uma hora para ver meu trabalho lá no meu canal, ou nas redes sociais, ou ver eu em loco trabalhando, fala Gabriel, eu tinha outra imagem de você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, Rogério, com uma imagem diferente de mim. Uma imagem que eu sou mais garoto do que pareça ser, e meu trabalho é mais sério do que... Aparenta-se. Não, o Gabriel Monteiro não é único. Existem diversos combatentes anônimos que não têm voz. Eu, por Deus, tenho rede social. Mas a verdade é que os justos estão padecendo por causa de pessoas ruins que só querem saber de se engrandecer, mesmo que isso vá custar a vida do seu filho. Mas caras como você, como o delegado da Cunha, tem aparecido, né, de um tempo para cá, e eu acho que isso vai ser uma tendência, né, de pessoas abrirem canais de YouTube e tudo mais. A polícia já bloqueou isso. Então, é isso que eu ia falar. E tem um movimento contrário para impedir que isso aconteça. Dificilmente existirá outro policial que consiga colocar dedo na cara do coronel nativa e falar: você é corrupto, você fecha com o jogo do bicho, você fecha com a milícia, você fecha com a contravenção, você fecha com o crime organizado. Eu fiz isso. Não conseguiram me derrubar porque existe um Deus e essas normas não estavam em vigor. Hoje, se alguém fizer isso, está ferrado. Eles estão protegidos. O que mudou? Mudaram leis? Colocaram... Fizeram normas internas. Normas internas. Por exemplo, hoje o policial de São Paulo não pode fazer nada, pode nem publicar mais uma foto fardado. Ah, é? É. O maior orgulho dele, hoje, do jovem, de passar para a polícia, publicar uma foto fardado, mostrar sua profissão, mostrar que ele é servo do povo e não do Estado. Sim. Ele não pode mais. A gente... Deixa eu explicar para você, Rogério. Existe aqui uma diferença entre policiais. Existe policial bom, existe policial ruim. E só existe um tipo de bandido. Ruim. O ruim. No momento que a gente mistura o policial ruim com o bom, falando que eles são a mesma coisa, qual é a diferença dele se posicionar para o bem ou para o mal? Ele vai ser comparado como um bandido da mesma forma. A gente tem que saber separar as coisas e lutar por pessoas que querem realmente revolucionar, pelo sentido bom da palavra, o sistema. Não adianta apenas eu ficar na internet, num sofá, sentado, ou no meu parlamento, no meu gabinete, falando palavras bonitas, falando sobre o teórico do século XVII. Cara, se você é de esquerda, de direita, de centro, de alto, de baixo, meu amigo, com todo respeito, quando você estiver jogado num hospital sem atendimento, ou quando você estiver sendo extorquido, ou quando sua família estiver sendo refém pela milícia, pelo tráfico de drogas, e o Estado não fizer nada por você, você não vai querer saber de ideologia, não vai querer saber de teórico, não vai querer saber de nada. Você vai querer saber da palavra esperança. É isso que eu tento oferecer para a minha população, do meu jeito. Qual que é a tua história, cara? Quando você era moleque, você queria já ser policial, brincava de polícia ladrão? Eu quase fui jogador de futebol. Ah, eu ia, com 17 anos, eu tive 2 rompimentos graves na virilha, Mas bilateral. Você é da onde? Eu sou de Niterói. Niterói. Eu já estava praticamente certo de ir para a Europa. Que idade você tinha? Eu tinha 17. Caramba. Faltando... Mas você era fortinho, era mais magrelo? Como Não, eu era bem magro, contudo minha capacidade física era muito boa, minha disposição física era muito boa. Que posição você jogava? Lateral direito.
Corria pra caramba, ia, muito, voltava. muito, muito. E praticamente estava tudo certo. Faltava apenas ir. Faltando algumas semanas, eu tive um rompimento bilateral. Primeiro na virilha direita, depois na virilha esquerda, porque eu não parei de treinar e comecei a forçar a perna esquerda. E ia chegar lá com tudo. também tive essa lesão que você também já teve. É, o Baldi, a gente estava conversando aqui antes. O Kaká teve esse Isso problema. meio que encerrou a minha carreira. Daí eu fiquei perdido na vida. Não perdido de fazer Isso coisas vem de erradas. treinamento intensivo, né? De você Sim, forçar eu treinava muito, né? de manhã, de tarde, estudava à noite. Na época, eu estudava à noite, eu tive que passar para de manhã, porque minha história estava acabando no futebol. Isso para 16 para 17 anos, né? Eu estava perdido, não sabia qual era o meu propósito, não sabia o que eu ia fazer, mas tinha fé em Deus. E vi na Polícia Militar a forma de eu ajudar a minha população. Eu entrei na Polícia Militar a contragosto da minha mãe, de toda a minha família, dos meus amigos. Não tinha ninguém da sua família Não, que... porque a referência de polícia para a minha família era polícia corrupto. Porque eu sempre morei em área de periferia, favela, morava num condomínio de adjacência do complexo do 3º Comando Puro, que hoje está virando trilícia, né? 3º Comando e Milícia. Então a referência que a gente via era... 3º Comando Puro? que hoje está virando trilícia, né? Porque eles estão se associando à milícia. Caramba. O tráfico de tráfico drogas com a milícia. É o câncer com o demônio. O Megazord do mal. Cara. Justamente. Eu fiz um juramento para minha mãe, que é missionária, meu pai, que é pastor. Eu falei, mãe, pai, eu prometo para vocês que eu não vou decepcionar você, papai, você, mamãe. E eu vou combater não só o bandido de radinho, mas como o bandido fardado. Ela não entendeu muito, meu pai também não entendeu. Não queriam de jeito nenhum que você... E hoje eles têm orgulho. Ah, é? A vida da minha mãe é totalmente limitada. Minha mãe teve que sair do emprego dela, recepcionista, ganhava R$1.000 e poucos, terceirizada, porque não tinha mais segurança para ela. Meu pai hoje teve que sair de Brasília. Meu pai era vendedor de seguro de vida, mas com medo, né, da minha mãe não suportar tanta carga por causa do meu trabalho, veio para cá. Meu pai fazia um trabalho em Brasília e voltava para curtir o lazer com minha família. Aí ele perdeu um emprego que ele gostava e hoje ganha, acho que é 1.000 pancada, menos de R$2.000. Eu ajudo meus pais e hoje minha família bebe um cálice por causa do meu trabalho. Eu não vou mentir para você, minha vida mudou muito. Hoje eu tenho uma condição financeira que eu nunca achei que teria em pouco tempo, por causa do YouTube, por causa da política, por causa de muitas coisas. Eu não posso aqui ficar mentindo para o público, porque isso não é bonito, isso não é sinceridade. Contudo, o peso que está nas minhas costas é muito grande. Eu não vou parar. Cara, eu quero combater ainda mais a contravenção, a milícia, o crime organizado. Cara, eu quero combater a máfia que tem na saúde. Mas porque milhares de pessoas morrem por causa disso. Quero saber tudo isso aí, porque a gente aqui de São Paulo é muito longe, né? Esse lance de entender milícia, tráfico e tal. Mas, Gabriel, quando você falou que queria ser policial, aí qual é o caminho para se tornar policial? Lá no o caminho legal é você estudar, fazer um concurso público, passar pelo certame todo, que é pesquisa social, TAF, antropomédico, não me lembro exatamente a palavra. São fases do concurso até você ser chamado e aprovado e assim entrar na academia de polícia, né? Que é ou o Cefap ou a academia de oficiais da Polícia Militar. E qual que era a sua ideia lá dentro? Fazer o quê? Combater tanto o bandido de radinho, tanto o bandido fardado. Mas tem várias opções. Você queria ir pra rua? Sim, sempre fui de rua. Só fiquei interno quando fizeram diversos processos para minha expulsão e tomaram a minha arma. Após eu indagar alguns coronéis sobre Comando Vermelho, ligação deles com Comando Vermelho, ligação deles com a contravenção penal. Sabe qual é a realidade de hoje? Olha, quem é do Rio de Janeiro, falar isso é a mesma coisa de dizer 2 mais 2 é 4. Quem é do Rio de Janeiro aí e tem alguma dúvida que os batalhões de polícia militar recebem dinheiro da contravenção penal? Muitos batalhões. Quem tem alguma dúvida? Seja sincero. Ninguém tem dúvida, né?
A contravenção penal trabalha do lado dos batalhões. Quem faz a proteção, muitas vezes, é o batalhão. 19º Batalhão de Polícia Militar. O prejuízo milionário que eu dei na contravenção penal era do lado do batalhão. Não é possível. Eu perguntei, comandante, você chega aqui de helicóptero? Não é possível. O negócio está na tua cara e você não faz. Chegou num ponto tão ridículo, o 19º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro, que o comandante colocava os seus oficiais para embarrear a minha entrada no batalhão, para tecnicamente ele não cair no crime de prevaricação, porque eu tinha as provas materiais da contravenção penal na área do batalhão dele, então ele colocava os seus policiais contra mim para eu não chegar até perto dele com a câmera e mostrar, olha só, tá com as provas aqui, agora tem que agir. Chegou nesse ponto, pô. Caramba.